A tarde cai sobre a cidade, quando uma jovem é forçada a escolher entre o pão da noite e a bondade a um desconhecido. O que ela não imagina é que esse gesto simples desencadeará uma reviravolta que mudará o destino de sua família. Naquela noite, a compaixão se transforma em milagre, e o passado retorna para pagar uma dívida de décadas. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. A tarde caía pesada sobre a capital, trazendo consigo aquele frio de outono que parecia atravessar os ossos. Helena esperava no ponto de ônibus sozinha, segurando um saco plástico amarrotado que guardava o uniforme surrado da mãe. Aos 17 anos, ela já conhecia o peso de decisões que ninguém deveria ter que tomar naquela idade. Sabia o que significava escolher entre comer ou pagar o aluguel. Sabia o que era assistir a mãe voltar do trabalho com as costas tão doloridas que mal conseguia se curvar para tirar os sapatos. Naquele dia, Rose havia sido dispensada mais cedo. A patroa, uma mulher de voz estridente e olhar cortante, não teve paciência quando a empregada doméstica pediu para fazer uma pausa. As dores na coluna estavam insuportáveis, mas isso não importava. O que importava era que o piso de mármore brilhasse como espelho até o fim do dia. Rose tentou continuar, apoiando-se na vassoura, mas seu corpo simplesmente não obedeceu. A patroa a dispensou com um aceno de mão, como quem espanta uma mosca, sem terminar o serviço, sem receber o pagamento completo do dia. Helena sentiu o estômago revirar quando a mãe lhe contou, os olhos vermelhos de dor e humilhação. Elas sabiam exatamente o que aquilo significava. O aluguel já estava atrasado há 5 dias. O senhorio tinha avisado que não aceitaria mais desculpas. Desta vez seria diferente. Desta vez, ele cumpriria a ameaça de despejo. No bolso da calça desbotada, Helena sentia o peso dos últimos $5 da família. Era tudo o que tinham até o fim da semana. Aquele dinheiro estava destinado a comprar leite e pão naquela noite. Talvez alguns ovos, se sobrar uns centavos. Sua mãe havia trabalhado 12 horas por aqueles $5, esfregando o chão de joelhos, limpando banheiros, tirando poeira de móveis que custavam mais do que elas ganhariam em um ano inteiro. O vento frio soprou, e Helena ajustou o casaco fino sobre os ombros. No pescoço, balançavam suavemente as plaquetas militares do avô. Eram de metal desgastado, com o nome gravado em letras que o tempo tentava apagar, mas que ela sabia de cor. Victor Allians. Um veterano de guerra que tinha salvado vidas, que tinha voltado para casa com medalhas e cicatrizes, mas que morreu esquecido pelo país que jurou defender. O Estado não mandou flores no enterro, não pagou pensão à viúva, não se lembrou do sacrifício quando a família precisou. Mas Helena se lembrava, sempre se lembrou. Usava aquelas plaquetas todos os dias, como um talismã, como uma promessa silenciosa de que bondade e coragem ainda significavam alguma coisa neste mundo, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. O ônibus ainda não tinha chegado e o ponto estava quase vazio. Apenas ela e um senhor idoso que parecia completamente fora de lugar ali. Ele estava sentado no banco de madeira rachado, as mãos tremendo levemente, o olhar perdido fixo em algum ponto distante que só ele conseguia ver. Helena o observou discretamente. O homem vestia roupas caras, ela podia notar isso. O tecido do casaco era fino, provavelmente lã pura, e os sapatos, mesmo, sujos de poeira, eram de couro legítimo. Mas havia algo errado. Sua camisa estava com 2 botões abertos, a gravata torta, e seu rosto carregava uma expressão de confusão profunda que fez o coração de Helena apertar. Ele olhou ao redor, como se acabasse de perceber onde estava, e se levantou cambaleante. Seus olhos percorreram o chão, as lixeiras próximas, o banco onde estava sentado. Procurava por algo, isso era óbvio. Suas mãos ainda tremiam quando ele se abaixou com dificuldade para olhar embaixo do banco. Helena hesitou por um momento, mas então se aproximou. Havia algo na fragilidade daquele homem que tocou uma corda sensível dentro dela. Talvez fosse a lembrança do avô nos últimos dias, também perdido,
também confuso. Posso ajudar o senhor? O homem ergueu os olhos, e ela viu ali um misto de alívio e desespero. Ele tinha olhos claros, quase transparentes, que contrastavam com a pele enrugada pelo tempo. Minha bolsa, disse ele, a voz rouca, mas educada. Eu tinha uma bolsa, marrom, com documentos. Não sei onde deixei. Helena olhou ao redor, mas não havia nenhuma bolsa à vista. O senhor estava sozinho, disse ela gentilmente. Quando o senhor chegou aqui, ele piscou várias vezes como se a pergunta fosse difícil demais de processar. Não sei, respondeu por fim. Saí para caminhar. Sempre caminho de tarde. Mas hoje me afastei demais. Não deveria ter saído sozinho. O senhor está perdido? Helena perguntou, já sabendo a resposta. Ele assentiu lentamente, e havia tanta vulnerabilidade naquele gesto que Helena sentiu um nó na garganta. Não sei onde estou, admitiu ele, a voz quebrando um pouco. Não sei como voltar. Minha memória, às vezes ela falha. Esqueço as coisas, coisas recentes. Meu nome eu sei, mas como cheguei aqui, isso se foi. Helena mordeu o lábio, inferior, pensando. O senhor tem telefone? Alguém que possa ligar? Ele apalpou os bolsos mecanicamente, como se aquele gesto fosse mais um reflexo do que uma busca consciente. Não tenho nada. Nem telefone, nem dinheiro. Preciso chegar até o terminal central. Lá posso pedir ajuda. Alguém vai me reconhecer. Alguém sempre me reconhece. O ônibus surgiu ao longe, seu motor diesel gemendo na subida da rua esburacada. Helena olhou para o homem, depois para o ônibus que se aproximava, depois para o saco plástico em sua mão. Uma decisão se formava em sua mente, uma daquelas decisões que ela sabia que mudaria o curso da noite, talvez da semana inteira. O ônibus parou com um rangido de freios e a porta se abriu. O motorista, um homem de meia-idade com uma expressão permanentemente irritada, olhou para eles com impaciência. O senhor idoso se aproximou da porta cambaleante. Por favor, disse ele, estendendo as mãos vazias. Estou perdido. Preciso chegar ao terminal. Não tenho dinheiro agora, mas posso... Sem dinheiro, sem carona. O motorista cortou, sua voz alta e áspera. Já ouvi essa história 1000 vezes. Regras são regras, pague ou desça. O homem deu um passo para trás e... Helena viu a humilhação pintar seu rosto de vermelho. Ele abaixou a cabeça, os ombros curvando-se para dentro, como se tentasse se fazer menor, invisível. Algo dentro de Helena se rompeu naquele momento. Talvez fosse a lembrança de todas as vezes que sua mãe foi tratada como menos que humana. Talvez fosse a imagem do avô, que deu tudo por seu país e foi recompensado com indiferença. Talvez fosse simplesmente a certeza de que, se ela deixasse aquele homem ali, sozinho e perdido, ela estaria se tornando parte do problema, parte dessa máquina cruel que esmaga os vulneráveis. Espere, Helena, disse, sua voz mais firme do que esperava. Eu pago. Ela subiu os degraus do ônibus, tirou os $5 amassados do bolso e os entregou ao motorista. 2 passagens, por favor. O motorista pegou o dinheiro sem dizer nada, apenas apertou os botões da máquina e entregou 2 tickets. Helena se virou e fez um gesto para o senhor subir. Vamos, disse ela, oferecendo o braço para ajudá-lo. O homem a olhou com uma expressão que misturava surpresa, gratidão e algo que Helena não soube identificar de imediato. Ele aceitou o braço dela e subiu devagar, cada degrau esforço visível. Eles se sentaram na parte de trás do ônibus, nos assentos de plástico rachado que já tinham visto dias melhores. Helena segurou o saco plástico com o uniforme da mãe no colo e olhou pela janela suja, tentando não pensar no que faria quando chegasse em casa. Sem dinheiro, sem comida. A mãe iria perguntar, e ela teria que explicar. Mas quando olhou para o senhor ao seu lado, viu que ele estava chorando silenciosamente. Lágrimas escorriam por seu rosto enrugado e ele as limpava com as costas da mão envergonhado. Obrigado, ele sussurrou. Faz muito tempo que alguém é gentil comigo assim. Helena não sabia o que dizer, então apenas assentiu. O ônibus chacoalhou pelas ruas esburacadas da periferia e por alguns minutos
Eles permaneceram em silêncio. Então, o homem falou novamente, sua voz um pouco mais firme agora. Como você se chama? Helena. Um nome bonito. Eu sou Marco. Prazer, senhor Marco. Ele sorriu fracamente. Apenas Marco. Não precisa de senhor. O ônibus seguia seu trajeto, parando ocasionalmente para deixar e pegar passageiros. Marco olhava pela janela com atenção, como se tentasse encontrar alguma referência, algum marco que lhe devolvesse a memória. Então seus olhos pousaram no pescoço de Helena, nas plaquetas militares que balançavam suavemente com o movimento do veículo. Ele se inclinou um pouco para a frente, franzindo o senho. Essas plaquetas, ele disse, são militares. Eram do meu avô, Helena respondeu, instintivamente levando a mão ao metal frio. Ele serviu na guerra. Marco estendeu a mão lentamente. Posso ver? Helena hesitou apenas um segundo, antes de tirar a corrente do pescoço e entregar a ele. Marco segurou as plaquetas com um cuidado quase reverente, aproximando-as dos olhos para ler o nome gravado. E então, algo extraordinário aconteceu. A confusão em seus olhos desapareceu por um momento, substituída por algo que parecia reconhecimento, memória, emoção pura. Victor Alliance, ele leu em voz alta, e sua voz tremeu. Ele fechou os olhos, apertando as plaquetas contra o peito. Victor Alliance. O senhor conhecia meu avô? Helena perguntou, inclinando-se para a frente, o coração acelerado. Marco abriu os olhos lentamente, e havia lágrimas frescas ali. Conhecia, ele sussurrou. Ele salvou minha vida. O quê? Foi durante uma missão, Marco continuou, as palavras saindo aos poucos, como se ele estivesse puxando cada uma delas de um poço profundo dentro de si. Havia um incêndio. Tudo estava desabando. Eu estava preso. E ele voltou. Todos os outros tinham fugido, mas ele voltou. Me carregou para fora. Se não fosse por Victor Alliance, eu não estaria aqui hoje. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus próprios olhos. Nunca tinha conhecido alguém que tivesse servido com o avô. Ele morreu quando ela era muito pequena, e as histórias eram poucas, contadas pela avó em sussurros nostálgicos antes de ela também partir. Ele era um herói, Marco disse, devolvendo as plaquetas para Helena com mãos trêmulas. Um verdadeiro herói. E você tem a bondade dele. Pude sentir isso. O ônibus diminuiu, a velocidade, aproximando-se de mais uma parada. Helena olhou pela janela e reconheceu a região. Estavam a alguns quarteirões de sua casa. Ela tinha que decidir rapidamente o que fazer. Marco, ela disse, você disse que precisa chegar ao terminal. Mas está ficando tarde e frio. Por que não vem comigo? Pode descansar um pouco, usar nosso telefone, e amanhã cedo encontramos uma forma de você voltar para casa. Marco olhou para ela com aqueles olhos transparentes, e Helena viu a dúvida ali. Ele era um homem de outra época, educado, que provavelmente não queria ser um peso. Eu não quero causar transtorno, ele disse. Não vai causar, Helena mentiu, porque sabia que sua mãe ficaria preocupada, que haveria perguntas, que sua presença complicaria uma noite que já seria difícil. Mas ela também sabia que não podia simplesmente deixá-lo no terminal, sozinho e confuso no frio da noite. Por favor, ela insistiu. Seria uma honra receber alguém que foi salvo pelo meu avô. E assim, quando o ônibus parou, eles desceram juntos. Helena guiou Marco pelas ruas familiares, passando por casas com grades nas janelas, por cachorros que latiam atrás de portões enferrujados, por crianças que brincavam na calçada mesmo com o frio. Eles chegaram a um prédio baixo, de apenas 3 andares, com a pintura descascada e rachaduras visíveis nas paredes. Helena empurrou o portão de ferro que rangia e começou a subir as escadas externas. Marco a seguia devagar, apoiando-se no corrimão solto. No segundo andar, Helena parou em frente a uma porta de madeira com a tinta verde desbotada. Ela procurou a chave no bolso e, antes de abrir, se virou para Marco. Não é muito, ela disse baixinho, mas é nosso lar. E abriu a porta. O apartamento era pequeno, muito pequeno.
A porta se abria diretamente para uma sala que também servia como cozinha, separadas apenas por um balcão baixo. Havia um sofá velho encostado na parede, uma televisão pequena sobre uma mesinha de madeira arranhada e uma janela com cortinas remendadas que deixavam entrar a pouca luz do fim de tarde. Rose estava sentada à mesa, a cabeça entre as mãos, quando ouviu a porta abrir. Ela ergueu o rosto rapidamente, limpando os olhos com as costas da mão, tentando esconder que estava chorando. Mas quando viu a filha entrar seguida por um estranho, sua expressão mudou de tristeza para confusão, e então para preocupação. Helena, ela começou se levantando devagar, uma mão pressionada contra as costas. Quem é? Mãe, esta é Marco. Ele estava perdido no ponto de ônibus. Precisa de ajuda. Rose olhou de sua filha para o homem idoso e Helena viu o cálculo se formando na mente da mãe. Um estranho. Em sua casa. No dia em que foram dispensadas mais cedo. No dia em que não havia dinheiro. No dia em que o despejo se aproximava como uma tempestade inevitável. Mas então Rose viu as roupas caras do homem. Viu a fragilidade em sua postura. Viu a gentileza nos olhos de sua filha e sua expressão suavizou. Seja bem-vindo, ela disse, sua voz cansada, mas educada. Por favor, sente-se. Deve estar exausto. Marco aceitou o convite, sentando-se cuidadosamente no sofá. Helena foi até a cozinha e encheu um copo de água da torneira, entregando-o para o homem. Ele bebeu em goles pequenos, agradecido. Rose mancou até a poltrona e se sentou com um suspiro de alívio. Helena notou como sua mãe tentava esconder a dor, mas conhecia cada expressão daquele rosto. As linhas ao redor dos olhos estavam mais profundas hoje, os ombros mais curvados. Mãe, você precisa descansar, Helena disse, se aproximando. Estou bem, Rose mentiu como sempre mentia. É só um pouco de cansaço. Marco observava tudo em silêncio. Seus olhos, antes confusos, agora estavam atentos, absorvendo cada detalhe do pequeno apartamento. Ele viu a geladeira velha com um envelope preso por um ímã, o selo vermelho visível mesmo à distância. Viu a mesa com apenas 2 cadeiras, uma delas com a perna torta, equilibrada por um pedaço de papelão. Viu o aquecedor quebrado no canto da sala, inútil contra o frio que começava a se infiltrar pelas frestas das janelas. Helena seguiu o olhar dele e sentiu vergonha, mas também uma estranha forma de orgulho. Aquele era o lar delas. Era pouco, mas era honesto. Cada objeto ali tinha sido conquistado com trabalho. Cada dia de aluguel pago tinha custado horas de mãos machucadas e costas doloridas. Vocês moram aqui sozinhas? Marco perguntou gentilmente. Sim, Rose respondeu. Somos só nós duas. Desde que meu marido nos deixou. Helena percebeu que a mãe tinha escolhido as palavras cuidadosamente. Seu pai não tinha morrido. Ele simplesmente tinha ido embora uma manhã, quando ela tinha 8 anos, e nunca mais voltou. Não deixou dinheiro, não deixou explicação, não deixou nada além de 2 mulheres tentando sobreviver em um mundo que não tinha piedade dos fracos. Marco assentiu devagar. E você trabalha? Ele perguntou para Rose. Sou empregada doméstica. Ou era? Não sei mais. A voz de Rose quebrou um pouco no fim, e Helena viu as lágrimas ameaçando voltar. Ela foi até a mãe e colocou a mão em seu ombro, um gesto pequeno de conforto. O que aconteceu? Marco perguntou, e havia algo em sua voz que fazia as pessoas quererem falar, algo que transmitia que ele realmente se importava. Rose hesitou, mas então as palavras começaram a sair como se uma represa tivesse se rompido. Contou sobre a casa grande na zona nobre da capital, sobre a patroa impossível de satisfazer, sobre as horas de trabalho de joelhos esfregando pisos de mármore. Contou sobre as dores nas costas que vinham piorando há meses, sobre como hoje não conseguiu terminar o serviço, sobre como foi dispensada sem receber o pagamento completo. E o aluguel está atrasado, Rose disse, olhando para o envelope na geladeira. 5 dias. O senhorio disse que desta vez não vai ter conversa. 3 dias e estaremos na rua. Marco seguiu o olhar dela para o envelope. Quantos anos você tem? Ele perguntou. 43. Mas me sinto com 70.
E há quanto tempo trabalha como empregada doméstica? Desde os 16, 27 anos limpando casas de outras pessoas. Havia amargura em sua voz, mas também resignação. Era a vida que ela tinha, a única que conhecia. Não havia tempo para sonhos quando se estava ocupado sobrevivendo. O silêncio caiu sobre o apartamento, quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá fora. Helena foi até a geladeira e a abriu, confirmando o que já sabia. Meio litro de leite, 3 ovos, uma cenoura, murcha. Nada mais. Vou preparar alguma coisa para comermos, ela disse, tentando manter a voz alegre. Não é muito, mas... Ela parou ao perceber que não tinha com o que cozinhar. Os $5 tinham ido para as passagens de ônibus. Não havia jantar. Não havia nada. Marco percebeu a hesitação. Vocês já jantaram? Ele perguntou. Não temos muita fome hoje. Helena mentiu rapidamente, fechando a geladeira. Estamos bem. Mas Marco já tinha visto o suficiente. Ele se levantou lentamente do sofá. E Helena viu uma mudança em sua postura. A confusão ainda estava lá. A desorientação de quem tinha perdido a memória recente. Mas havia algo mais agora. Uma determinação, uma clareza de propósito. Posso usar seu telefone? Ele perguntou. Preciso fazer uma ligação. Rose apontou para o telefone de disco antigo que ficava em uma mesinha no canto da sala. Marco foi até lá e ficou parado por um momento, os dedos pairando sobre o disco. Helena viu a concentração em seu rosto, como se ele estivesse cavando fundo em sua memória por um número que deveria estar lá. Então, lentamente, ele começou a discar. Cada movimento do disco era deliberado, cuidadoso. Ele levou o fone ao ouvido e esperou. Segundos se passaram. Então uma voz atendeu do outro lado, inaudível para Helena e Rose, mas claramente familiar para Marco. Sou eu. Marco disse, sua voz subitamente diferente, mais firme, mais autoritária. Preciso que enviem um carro. Agora. E ele deu o endereço do apartamento com uma precisão que surpreendeu Helena, considerando que momentos atrás ele mal sabia onde estava. A conversa foi breve. Marco deu mais algumas instruções, sua voz baixa, mas comandante, e então desligou. Ele se virou para as 2 mulheres que o olhavam com uma mistura de confusão e apreensão. O que acabou de fazer? Rose perguntou, levantando-se da poltrona com esforço. Pedi para me buscarem, Marco respondeu simplesmente. Minha família deve estar preocupada. Helena sentiu um aperto no peito. Claro que ele tinha uma família. Claro que tinha pessoas procurando por ele. E agora elas viriam buscá-lo e ele partiria. E tudo voltaria ao normal. O apartamento frio, a geladeira vazia, o envelope de despejo na porta. Mas antes que ela pudesse dizer algo, bateram à porta. 3 batidas fortes, autoritárias. Rose e Helena trocaram olhares nervosos. Era cedo demais para ser o carro de Marco. Helena foi até a porta e a abriu. Do outro lado estava Aaron, o síndico do prédio. Ele era um homem de meia idade, com barriga proeminente e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Usava uma camisa social, com manchas de suor nas axilas, e segurava uma prancheta. Boa noite, Rose, ele disse, ignorando completamente Helena e entrando no apartamento sem ser convidado. Vim pessoalmente trazer uma notícia. Ele colocou a prancheta sobre a mesa e tirou um papel, colocando-o bem no centro para que todos pudessem ver. Era um aviso de despejo oficial com selos e assinaturas. 3 dias, Aaron disse, batendo o dedo indicador no papel. 3 dias para juntarem suas coisas e saírem. Não vou aceitar mais desculpas dessa vez. Já fui paciente demais. Rose fechou os olhos, as mãos tremendo. Sr. Aaron, por favor. Estou procurando trabalho. Só preciso de mais uma semana. Uma semana? Aaron riu, um som desagradável. Você disse isso mês passado. E no mês anterior. Não sou banco, Rose. Não posso ficar carregando inquilinos que não pagam. Helena sentiu a raiva ferver dentro dela. Minha mãe sempre pagou, sempre trabalhou. Ela está doente agora, mas vai melhorar. Vamos conseguir o dinheiro. Aaron se virou para ela com uma expressão de desdém. Menina, você não entende como o mundo funciona. Não tenho tempo para histórias tristes. 3 dias. Fim da conversa.
Ele se virou para sair, mas então notou Marco pela primeira vez. O homem idoso estava parado perto da janela, observando tudo em silêncio, mas havia algo em seus olhos que fez Aaron hesitar. "Quem é esse?" o síndico perguntou, apontando com o queixo. "Um hóspede", Rose respondeu rapidamente. "Não é da sua conta." Aaron deu de ombros. "Tanto faz. De qualquer forma, em 3 dias ninguém mais vai estar aqui. Espero que tenha um lugar para ir. As ruas estão frias nesta época do ano." Havia algo cruel na forma como ele disse aquilo, uma satisfação mesquinha que fez Helena querer gritar. Mas ela se conteve, mordendo o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue. Aaron saiu, fechando a porta com força atrás de si. O silêncio que ficou era pesado, sufocante. Rose voltou a se sentar, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Helena foi até a mãe e se ajoelhou ao seu lado, abraçando-a. "Vai ficar tudo bem, mãe. A gente vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito." Mas pela primeira vez em sua vida, Helena não tinha certeza se acreditava em suas próprias palavras. Marco continuou parado perto da janela, mas seu rosto tinha endurecido. Ele tinha visto tudo, ouvido tudo, e algo dentro dele, algo que a confusão e a perda de memória não tinham conseguido apagar, estava despertando. "Quem é o dono deste prédio?" ele perguntou subitamente. Rose ergueu o rosto limpando as lágrimas. "Um grupo de investimentos. Não sei o nome completo. Aaron é quem gerencia tudo. E essa patroa sua. A casa onde você trabalha. Quem é o dono?" Rose franziu a testa, confusa com as perguntas. "Um empresário. Rico. Não sei muito sobre ele. A esposa é quem manda em tudo." Marco assentiu devagar, como se estivesse montando um quebra-cabeça em sua mente. Então ele olhou pela janela e viu luzes se aproximando lá embaixo. Carros. Vários carros. "Chegaram", ele disse simplesmente. Helena foi até a janela e olhou para baixo. 3 carros pretos, grandes e reluzentes, tinham parado em frente ao prédio. Eram o tipo de carro que ela só via na televisão ou passando pela avenida principal da capital. Homens de terno desceram, olhando ao redor com expressões sérias. "Quem são essas pessoas?" Helena sussurrou, o coração acelerado. Marco se virou para ela, e pela primeira vez, seus olhos estavam completamente claros. A confusão tinha desaparecido, substituída por uma lucidez afiada. "Minha equipe", ele disse, e então, com uma voz que carregava peso e autoridade, "Quero que vocês 2 venham comigo." "Para onde?" Rose perguntou, levantando-se da cadeira, alarmada. "Para minha casa. Vocês ficarão lá esta noite, e amanhã começaremos a resolver alguns problemas." "Não podemos", Rose protestou. "Não conhecemos o senhor. Não podemos simplesmente..." "Rose", Marco a interrompeu, e havia tanta gentileza em sua voz que ela parou de falar. "Sua filha me ajudou quando eu estava perdido. Ela gastou os últimos dólares que vocês tinham para me dar uma passagem de ônibus. Ela me trouxe para sua casa quando eu não tinha para onde ir. E depois descobri que ela carrega as plaquetas de um homem que salvou minha vida há décadas atrás. Vocês acham mesmo que eu vou deixá-las aqui, neste frio, sem comida, esperando um despejo?" Ele pegou o envelope vermelho da geladeira e o rasgou ao meio, deixando os pedaços caírem no chão. "Não vai haver despejo", ele disse com firmeza. "Não para. Vocês. Nunca mais." "Mas quem é o senhor?" Helena perguntou, sua voz apenas um sussurro. "Quem é o senhor de verdade?" Marco sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado, mas genuíno. "Marco Muller. E amanhã vocês vão entender por que esse nome significa alguma coisa." Bateram a porta novamente, desta vez com educação. Marco foi abrir, e 2 homens de terno entraram, cumprimentando-o com uma reverência que fez Rose e Helena trocarem olhares surpresos. "Senhor Muller", um deles disse, "estávamos procurando por todo lado. Sua esposa está desesperada." "Estou bem, Pietro", Marco respondeu, apenas um pouco desorientado. "Mas estas 2 mulheres cuidaram de mim, e agora vão vir conosco." "Senhor", o outro homem mais jovem começou, olhando duvidoso para Rose e Helena em suas roupas simples e puídas. "Não é uma sugestão, Aaron."
Marco disse, sua voz cortante. É uma ordem. Preparem o carro. E amanhã cedo quero uma reunião com o departamento financeiro e o jurídico. Temos muito trabalho a fazer. Os homens assentiram e saíram rapidamente. Marco se virou para Rose e Helena, que ainda estavam paradas no meio da sala, tentando processar o que estava acontecendo. Peguem o que precisarem para esta noite, ele disse gentilmente. Roupas, documentos. Amanhã podemos buscar o resto. Helena olhou para a mãe, que parecia estar em choque. Isso está mesmo acontecendo, Rose sussurrou. Está, Helena respondeu, e pela primeira vez naquela noite terrível, ela sentiu uma pontinha de esperança. Elas pegaram uma mala velha do armário e colocaram ali algumas roupas, as escovas de dente, os documentos importantes. Helena parou na frente da foto do avô que ficava na mesinha da sala, a única foto que tinham dele de uniforme, jovem e sorridente. Ela a pegou com cuidado e a colocou na mala. Quando estavam prontas, Marco as guiou escada abaixo. Os vizinhos tinham saído de suas casas e observavam pela janela, curiosos com os carros de luxo que bloqueavam a rua. Helena viu a senhora do apartamento 3 espiando por trás da cortina, os olhos arregalados. O motorista abriu a porta do carro do meio e Marco fez um gesto para que Rose entrasse primeiro. Ela hesitou olhando para aquele interior de couro macio e acabamento perfeito, tão diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Por favor, Marco disse. Vocês são minhas convidadas. E assim Rose e Helena entraram no carro. Marco entrou depois, sentando-se ao lado delas. As portas se fecharam com um som suave e definitivo, e o carro começou a se mover. Helena olhou pela janela traseira enquanto se afastavam, vendo o prédio onde tinha passado toda a sua vida ficar cada vez menor. Não sabia o que o amanhã traria, mas sabia que algo tinha mudado fundamentalmente naquela noite, algo que não poderia ser desfeito. O trajeto foi longo e silencioso. Rose e Helena olhavam pela janela, vendo a paisagem mudar gradualmente. Deixaram para trás as ruas esburacadas da periferia, os prédios baixos com pintura descascada, os postes de luz quebrados. Passaram pela região central da capital, com seus arranha-céus e luzes de neon. E então começaram a subir uma região mais alta, onde as casas ficavam cada vez maiores, mais espaçadas, cercadas por muros altos e portões de ferro. Helena segurava a mão da mãe, sentindo-a fria e trêmula. Rose não tinha dito uma palavra desde que entraram no carro, apenas olhava pela janela com uma expressão distante, como se tudo aquilo fosse um sonho do qual ela temesse acordar. Marco também estava quieto, mas Helena percebia que ele observava tudo ao redor com atenção renovada. Era como se cada quilômetro percorrido trouxesse de volta mais pedaços de sua memória, mais camadas de quem ele realmente era. O carro finalmente diminuiu a velocidade e virou em um portão imponente. 2 seguranças uniformizados os cumprimentaram com um aceno, apertando um botão que fez os portões de ferro ornamentados se abrirem lentamente. O carro entrou em uma propriedade que parecia não ter fim. Helena pressionou o rosto contra a janela, os olhos arregalados. Havia jardins imensos, iluminados por luzes estrategicamente posicionadas que criavam sombras dramáticas nas árvores antigas. Um caminho de pedras polidas levava a uma mansão que fazia os casarões onde sua mãe trabalhava parecerem casas comuns. Não era apenas grande, era majestoso. 3 andares de arquitetura clássica, com colunas brancas na entrada, janelas imensas que refletiam a luz dourada do interior, varandas com grades de ferro trabalhado. Parecia o tipo de lugar que Helena só tinha visto em revistas antigas deixadas nas casas onde a mãe limpava. O carro parou na frente da entrada principal e imediatamente a porta da casa se abriu. Uma mulher saiu correndo, descendo os degraus de mármore com uma agilidade que desmentira sua idade. Ela devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, vestindo um conjunto de lã fina que provavelmente custava mais do que Rose ganhava em um ano. Marco, ela gritou, e havia alívio e raiva em sua voz em medidas iguais. Onde você estava?
Chamamos a polícia, os hospitais, estava todo mundo procurando. Marco desceu do carro devagar, e a mulher o abraçou com tanta força que ele cambaleou um pouco. Desculpe, Chiara, ele disse, sua voz suave. Eu me perdi. Saí para caminhar e simplesmente me perdi. Chiara o afastou, segurando seu rosto entre as mãos, os olhos percorrendo cada centímetro dele como se verificasse por ferimentos. Você está bem? Está machucado? Estou bem, graças a estas duas pessoas. Foi só então que Chiara notou Rosie e Helena, que tinham saído do carro e estavam paradas desconfortavelmente perto da entrada, segurando sua mala velha. A expressão de Chiara mudou de preocupação para confusão. Quem são elas? Ela perguntou, a voz baixando automaticamente para um tom mais formal, mais distante. As pessoas que me salvaram, Marco respondeu, colocando a mão no ombro da esposa e a guiando em direção a Rosie e Helena. Chiara, esta é Rosie e sua filha Helena. Elas me encontraram perdido, me deram carona, me levaram para sua casa e agora são nossas convidadas. Chiara olhou de seu marido para as duas mulheres, claramente tentando entender a situação. Ela tinha o olhar treinado de alguém acostumado a avaliar pessoas rapidamente, a categorizar e decidir. Helena podia ver o cálculo acontecendo. Viu quando os olhos de Chiara pousaram em suas roupas baratas, na mala remendada, nas mãos calejadas de Rosie. Mas então algo mudou em sua expressão. Talvez fosse o jeito que Marco segurava o braço de sua esposa, firme mas gentil. Talvez fosse a vulnerabilidade que ela ainda via nos olhos do marido, o medo residual de tê-lo perdido. Ou talvez fosse simplesmente a educação profunda de alguém criado para ser gracioso em todas as circunstâncias. Bem-vindas, Chiara disse, e seu sorriso, embora controlado, parecia genuíno. Qualquer pessoa que ajudou meu marido é bem-vinda em nossa casa. Por favor, entrem. Ela fez um gesto e imediatamente apareceram duas mulheres uniformizadas, empregadas que pegaram a mala de Rosie e Helena antes que elas pudessem protestar. Outra mulher, mais velha e com um ar autoritário, aproximou-se de Chiara e sussurrou algo em seu ouvido. Preparem 2 quartos na ala leste, Chiara ordenou, com banheiro completo, e peçam à cozinha para preparar um jantar quente. Elas devem estar com fome. Helena olhou para a mãe e viu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Rosie limpou-as rapidamente com as costas da mão, tentando manter a compostura, mas Helena sabia o que aquelas lágrimas significavam. Quanto tempo fazia desde que alguém as tinha tratado com tanta consideração? Quanto tempo desde que alguém se preocupara se estavam com fome, se estavam confortáveis? Elas foram guiadas para dentro da casa, e Helena teve que fazer um esforço consciente para não ficar olhando boquiaberta para tudo. O hall de entrada era maior que todo o apartamento delas. O teto era alto, decorado com afrescos pintados à mão. Um lustre de cristal pendia do centro, seus 1000 prismas refletindo a luz em arco-íris que dançavam nas paredes. O piso era de mármore polido, tão brilhante que Helena podia ver seu reflexo nele. Havia obras de arte nas paredes, pinturas em molduras douradas que pareciam ter séculos de idade, móveis de madeira escura e entalhada, vasos com arranjos de flores frescas, tapetes persas que provavelmente valiam mais que o prédio inteiro onde Rosie e Helena moravam. As empregadas as guiaram por um corredor largo, subindo uma escadaria curva com um corrimão de mogno. Rosie subia devagar, a mão apertada no corrimão, cada degrau claramente doloroso. A empregada mais velha notou e diminuiu o passo, oferecendo discretamente seu braço para apoio. Chegaram ao 2º andar e percorreram outro corredor, este forrado com um tapete macio que silenciava os passos. Portas de ambos os lados, todas fechadas, todas provavelmente levando a quartos maiores que a casa onde Helena crescera. A empregada parou em frente a uma porta e a abriu, fazendo um gesto para que entrassem. Este será o quarto da senhora, ela disse para Rosie, e o quarto da senhorita fica ao lado. Rosie entrou lentamente e Helena a seguiu. O quarto era espaçoso e elegante, decorado em tons de creme e dourado. Havia uma cama enorme com dossel,
coberta por lençóis que pareciam de seda. Cortinas pesadas de veludo emolduravam janelas que davam para os jardins. Havia uma poltrona de leitura perto da janela, uma escrivaninha antiga, um armário imenso de madeira entalhada. Uma porta lateral levava a um banheiro que fez Helena engasgar. Banheira de mármore, chuveiro com portas de vidro, pias duplas, espelhos enormes, toalhas brancas e macias empilhadas em prateleiras, produtos de higiene pessoal ainda em embalagens, tudo à disposição. O jantar será servido em meia hora, a empregada disse. Se precisarem de algo, há um telefone ao lado da cama. Disquem 0 e alguém virá atendê-las. E então, ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Rose e Helena sozinhas naquele quarto que parecia saído de um conto de fadas. Por um longo momento, nenhuma delas disse nada. Apenas ficaram ali paradas, no meio daquele luxo impossível, tentando processar o que estava acontecendo. Então Rose deixou-se cair na beirada da cama, as mãos tremendo. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus, Helena. O que fizemos? Helena se ajoelhou na frente da mãe, segurando suas mãos. Fizemos a coisa certa, mãe. Ajudamos alguém que precisava. E agora ele está retribuindo. Mas isso não é normal, Rose disse, olhando ao redor com olhos arregalados. Gente como nós não fica em lugares assim. Não somos convidadas em mansões. Somos as que limpam estas mansões, Helena. Somos as invisíveis. Hoje não, Helena disse com firmeza. Hoje não somos invisíveis. Alguém bateu levemente na porta e uma jovem empregada entrou carregando um vestido simples, mas elegante sobre o braço. A senhora Chiara pensou que talvez quisessem trocar de roupa antes do jantar, ela disse timidamente. Mandou estas peças. Se não servirem, podemos ajustar. Ela colocou os vestidos sobre a cama e saiu rapidamente. Rose pegou um deles e o segurou contra o corpo. Era de um tecido macio, linho fino, em um tom de azul suave. Simples, mas claramente caro. A etiqueta ainda estava presa, com um valor que fez Rose engasgar. Não posso usar isso, ela disse, colocando o vestido de volta na cama como se queimasse. É caríssimo. E se eu estragar? Mãe, Helena disse, pegando o vestido e colocando-o de volta nas mãos da mãe. Eles ofereceram. Seria rude recusar. Vamos nos trocar, lavar o rosto e descer para o jantar. E vamos tentar aproveitar esta noite, porque amanhã voltamos para a realidade. Mas Helena estava errada. Muito errada. Porque aquela noite não era uma pausa temporária da realidade. Era o começo de uma realidade completamente nova. 40 minutos depois, Rose e Helena desceram as escadas, limpas e vestindo as roupas novas. O vestido assentava perfeitamente em Rose, suavizando os anos de trabalho duro que marcavam seu corpo. Helena usava um vestido mais simples, em tom de verde musgo, que fazia seus olhos brilharem. Foram guiadas até uma sala de jantar formal, com uma mesa longa que poderia acomodar facilmente 20 pessoas. Mas apenas 4 lugares estavam postos, todos em uma extremidade da mesa, criando uma atmosfera mais íntima. Marco e Chiara já estavam lá. Marco tinha se trocado e parecia completamente diferente do homem perdido e confuso do ponto de ônibus. Usava calças sociais e uma camisa de linho branco, os cabelos penteados para trás, a postura ereta. Seus olhos, antes nebulosos, agora tinham uma clareza afiada. Chiara estava sentada ao lado dele, usando um vestido elegante de cor vinho. Seus cabelos estavam soltos agora, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ela sorriu quando viu Rose e Helena entrarem. Venham, sentem-se, Marco disse, levantando-se e puxando cadeiras para elas. Devem estar morrendo de fome. E realmente estavam. Helena não se lembrava da última vez que tinha comido uma refeição completa. O café da manhã tinha sido pão seco com manteiga. O almoço, nada. E o jantar seria nada também, se não fosse a reviravolta impossível que sua vida tinha tomado. O jantar foi trazido por 2 funcionários silenciosos. Sopa de abóbora para começar, cremosa e temperada perfeitamente. Depois, um prato principal de frango assado com legumes grelhados e arroz selvagem. E, por fim, uma sobremesa de torta de limão que derretia na boca. Rose comeu devagar, quase com reverência,
como se cada garfada fosse algo precioso que ela precisava saborear. Helena percebeu que as mãos da mãe não tremiam mais, que os ombros estavam mais relaxados. A comida quente e farta estava fazendo milagres. Durante o jantar, Chiara fez perguntas educadas sobre suas vidas, e Helena percebeu que ela estava genuinamente interessada. Não era o tipo de curiosidade condescendente que Helena às vezes via em pessoas ricas quando falavam com os pobres. Era interesse real, humano. Marco também fez perguntas, mas as dele eram mais específicas, mais direcionadas. Ele queria saber sobre o apartamento, sobre o senhorio, sobre a patroa de Rose. Queria nomes, endereços, detalhes. E por que o senhor quer saber tudo isso? Rose perguntou finalmente, pousando o garfo. Com todo respeito, Sr. Marco, não entendo por que está tão interessado em nossas vidas. Marco trocou um olhar com Chiara e algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que vinha de décadas de casamento. Então ele se virou para Rose e Helena. Deixem-me contar uma história, ele começou, sua voz ficando mais suave. Quando eu era jovem, servi nas Forças Armadas. Estava em uma missão quando tudo deu errado. Houve um incêndio. Explosões, caos completo. Eu fiquei preso sob destroços, mal conseguia respirar. Achei que ia morrer ali. Ele fez uma pausa, os olhos distantes revivendo aquela memória. Então um soldado voltou. Todos os outros tinham evacuado, mas ele voltou. Moveu os destroços, me carregou para fora. Salvou minha vida sem hesitar, sem pensar em sua própria segurança. Helena sentiu seu coração acelerar. Já sabia onde aquela história estava indo. O nome dele era Victor Allianz, Marco continuou, olhando diretamente para Helena. Depois daquele dia, prometi a mim mesmo que se algum dia pudesse retribuir, faria. Mas Victor nunca pediu nada, nunca quis reconhecimento, nunca aceitou recompensas. E então, anos depois, ouvi que ele tinha falecido. Pensei que tinha perdido minha chance. Ele se levantou e foi até onde Helena estava sentada, ficando de pé ao lado dela. Mas hoje, quando você me ajudou naquele ponto de ônibus, quando vi as plaquetas dele em seu pescoço, entendi que não tinha perdido minha chance. Victor me deu uma segunda vida, e agora tenho a oportunidade de retribuir através de sua família. Senhor Marco, Rose começou, a voz embargada. Não precisa nos dar nada, já fez tanto por nós esta noite. Esta noite, Marco disse voltando para sua cadeira, é apenas o começo. Amanhã vamos falar sobre o futuro, mas por enquanto quero que vocês descansem. Durmam em camas confortáveis. Acordem sem preocupações. E saibam que, enquanto eu respirar, vocês nunca mais vão passar necessidade. Chiara pegou a mão do marido e a apertou. E eu apoio completamente meu marido, ela disse. Vocês são bem-vindas aqui pelo tempo que precisarem. Helena olhou para a mãe e viu que Rose estava chorando abertamente. Agora sem tentar esconder. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Talvez pela primeira vez em anos de felicidade. Aquela noite, Helena deitou-se em uma cama tão macia que parecia flutuar. O quarto estava aquecido, as cobertas eram pesadas e reconfortantes. Através da janela, podia ver as estrelas brilhando no céu limpo, sem a poluição luminosa da periferia para obscurecê-las. Ela segurou as plaquetas do avô contra o peito, os olhos fechados. Obrigada, vovô, ela sussurrou na escuridão. Obrigada por ter sido corajoso. Obrigada por ter voltado, porque foi isso que nos salvou, tantos anos depois. Do outro lado, da parede no quarto ao lado, Rose estava acordada também. Pela primeira vez em anos, suas costas não doíam. O colchão era perfeito, apoiando seu corpo de forma que ela nunca tinha experimentado. Mas não era o conforto físico que a mantinha acordada. Era a impossibilidade de tudo aquilo. Era o medo de que, ao adormecer, acordaria de volta no apartamento frio, com um envelope de despejo na geladeira, com a barriga vazia e o futuro negro. Mas ela não acordou no apartamento. Quando o sol nasceu e os primeiros raios de luz entraram pela janela, Rose ainda estava naquela cama macia, naquele quarto impossível. E então bateram suavemente à porta. Uma empregada entrou carregando uma bandeja com café da manhã. Café quente, pães frescos, frutas
iogurte. Bom dia, Sra. Rose. Ela disse com um sorriso gentil. O Sr. Marco pediu que levasse isto para a senhora. Um médico chegará em 1 hora para examiná-la. Um médico? Rose perguntou, sentando-se rapidamente e depois fazendo uma careta de dor. Sim. O Sr. Marco insistiu. Disse que a senhora estava com dores nas costas e que precisava de cuidados adequados. E assim, começou um dia que mudaria tudo. Um dia em que Rose seria examinada por um médico particular que diagnosticaria 3 hérnias de disco e recomendaria repouso absoluto e fisioterapia. Um dia em que Marco faria ligações para pessoas poderosas em escritórios distantes, sua voz firme e comandante, tomando decisões que afetariam vidas. Um dia em que Helena aprenderia que bondade, às vezes, tem recompensas que ninguém poderia imaginar. Mas primeiro, havia café da manhã, e pela primeira vez em muito tempo, Rose comeu sem pressa, sem culpa, sem medo. Comeu até estar satisfeita. E isso por si só já era um milagre. O médico era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos de aro fino. Ele examinou Rose com cuidado meticuloso, fazendo perguntas detalhadas sobre quando as dores começaram, sobre o tipo de trabalho que fazia, sobre tratamentos que já tinha tentado. Rose respondeu tudo com honestidade, embora sentisse vergonha ao admitir que nunca tinha ido a um médico de verdade, que todas as vezes que sentiu dor, simplesmente tomou analgésicos baratos e continuou trabalhando porque não tinha escolha. O médico não julgou, apenas ouviu, assentiu e continuou seu exame. Pediu que Rose deitasse, movesse-se de certas formas, apertou pontos específicos em suas costas e registrou cada reação. Depois, disse que precisaria de exames mais detalhados, mas que já podia fazer um diagnóstico preliminar. 3 hérnias de disco, ele disse, sua voz profissional, mas compassiva. 1 na lombar, 2 na região torácica. É grave, Sra. Rose. A senhora tem trabalhado com dor severa há quanto tempo? Anos, Rose admitiu em voz baixa. Mas eu não tinha escolha. Precisava trabalhar. O médico tirou os óculos e os limpou devagar, um gesto que parecia dar a ele tempo para escolher as palavras certas. Entendo, ele disse finalmente. Mas agora a senhora tem escolha. Repouso absoluto por pelo menos 6 semanas. Fisioterapia. Intensiva depois disso. E nada de trabalho braçal. Se continuar forçando suas costas, poderá ter danos permanentes. Rose sentiu o pânico subir. 6 semanas sem trabalhar? Era impossível. Como pagariam aluguel? Como comeriam? Mas então se lembrou onde estava, das palavras de Marco na noite anterior, e a ansiedade diminuiu um pouco, substituída por uma confusão profunda sobre o que tudo aquilo significava. Enquanto o médico falava com Rose, Helena estava na biblioteca. Marco a tinha levado até lá depois do café da manhã, dizendo que queria conversar. A biblioteca era um cômodo impressionante, com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas. Havia escadas de correr para alcançar os volumes mais altos, poltronas de couro para leitura e janelas enormes que deixavam entrar a luz da manhã. Sente-se, Marco disse, apontando para uma das poltronas. Helena obedeceu, as mãos nervosas no colo. Marco se sentou na poltrona em frente e, pela primeira vez, ela realmente olhou para ele à luz do dia, sem a confusão e o cansaço da noite anterior. Ele era um homem idoso, provavelmente na casa dos 70 anos, mas havia força em seus olhos e em sua postura. Os cabelos brancos estavam bem penteados, o rosto barbeado com cuidado. Usava roupas casuais, mas caras, e havia uma autoridade natural na forma como se movia, como falava. Quero falar sobre o futuro. Marco começou sem rodeios. O médico confirmou o que eu suspeitava. Sua mãe não pode mais trabalhar como empregada doméstica. Suas costas simplesmente não vão aguentar. Helena sentiu seu estômago apertar. Eu posso trabalhar, ela disse rapidamente. Posso deixar a escola e... Não, Marco a interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Você não vai deixar a escola.
Você tem 17 anos. Deveria estar pensando em universidade, não em como sustentar sua família. Mas a gente precisa de dinheiro. O aluguel... Não haverá mais aluguel. Helena piscou, confusa. Como assim? Marco se recostou na poltrona, os dedos entrelaçados. Ontem à noite, depois que vocês foram dormir, fiz algumas ligações. Descobri quem é o dono do prédio onde vocês moram. Uma empresa de investimentos chamada Grupo Carmim. Eles têm reputação de comprar propriedades em áreas pobres, negligenciar manutenção e cobrar aluguéis abusivos de inquilinos desesperados. Helena conhecia bem aquela realidade. O prédio onde moravam estava sempre quebrando. O aquecedor nunca funcionava. Havia vazamentos, rachaduras, problemas elétricos. Mas o aluguel só aumentava. Esta manhã, Marco continuou. Comprei o Grupo Carmim. Helena teve certeza de que tinha ouvido errado. Desculpe, comprei a empresa. Todo o portfólio de propriedades, incluindo o prédio onde vocês moram. E a primeira coisa que vou fazer é demitir o tal Aaron por má gestão e assédio. Depois vamos reformar o prédio completamente. Aquecimento novo, fiação nova, pintura, tudo. E os aluguéis serão ajustados para valores justos. Mas por quê? Helena perguntou, sua mente lutando para processar a magnitude do que ele estava dizendo. Por que faria isso? Por causa de uma dívida que tenho. Há décadas. E por que posso? Helena, você sabe o que eu faço? Helena balançou a cabeça. Sou presidente de um conglomerado financeiro e industrial. Bancos, construtoras, empresas de tecnologia. Minha família construiu esse império ao longo de 3 gerações. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. E sabe o que percebi ontem quando estava perdido naquele ponto de ônibus? Ele se inclinou para frente, os olhos fixos nos dela. Percebi que tinha me tornado invisível. As pessoas passavam por mim sem me ver. Eu estava confuso, assustado, claramente precisando de ajuda. E ninguém parava. Ninguém se importava, exceto você. Uma jovem de 17 anos que tinha apenas $5 no bolso, dinheiro que sua família precisava desesperadamente, e você o usou para ajudar um estranho. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não podia simplesmente deixar o senhor ali. Eu sei. E é por isso que estou aqui, Helena. Por isso que estou vivo para ter esta conversa. Porque há décadas atrás, seu avô também não podia simplesmente me deixar ali. Ele voltou. No meio do fogo, do perigo, ele voltou. E salvou minha vida. Marco se levantou e foi até a janela, olhando para os jardins, lá fora. Depois que saí do exército, usei o dinheiro da minha família para construir um império. Fiz fortunas, mas em algum lugar do caminho, esqueci do que realmente importa. Esqueci que tudo o que tenho, tudo o que construí, só existe porque um homem teve coragem de voltar. E ontem, a neta dele me lembrou disso. Ele se virou para Helena e havia determinação em seu rosto. Sua mãe não vai mais trabalhar como empregada doméstica. Vou oferecer a ela um cargo de gerente de patrimônio. Ela vai supervisionar a equipe de manutenção e limpeza de todas as minhas propriedades. Não é trabalho braçal, é administrativo. 85 mil por ano para começar, com benefícios completos. Plano de saúde, aposentadoria, tudo. Helena não conseguia respirar. 85 mil? Era mais do que sua mãe ganharia em 4 anos limpando casas. E vocês vão morar aqui, Marco continuou. Temos uma casa menor nos fundos da propriedade, originalmente construída para os caseiros. 3 quartos, cozinha completa, sala, 2 banheiros. É de vocês. Não podemos aceitar isso, Helena sussurrou. É demais. É o mínimo. Marco a interrompeu. É menos do que eu devo. Helena, sua mãe trabalhou 30 anos, quebrando as costas para pessoas que nem sabiam seu nome. Merece dignidade, merece descanso, merece uma chance de viver, não apenas sobreviver. Alguém bateu à porta da biblioteca e Chiara entrou. Ela sorriu ao ver Helena, mas havia uma seriedade em seus olhos. Marco, o advogado chegou. E trouxe os documentos que você pediu. Ótimo, Marco disse. Helena, venha comigo.
Há mais uma coisa que preciso fazer. Eles foram até o escritório de Marco, um cômodo impressionante com uma mesa enorme de mogno e paredes forradas com diplomas e certificados. Um homem mais jovem, talvez na casa dos 40, estava esperando com uma pasta de couro. Este é Luca, meu advogado pessoal. Marco fez as apresentações. Luca, trouxe os papéis? Sim, senhor. O advogado abriu a pasta e tirou vários documentos. Como pediu, aqui está a escritura do edifício, já transferida para seu nome. E aqui está a carta de demissão do Sr. Aaron Carmin, efetiva imediatamente. Marco assinou os documentos rapidamente. Depois pegou a escritura e a segurou na mão, olhando para ela pensativamente. Helena, ele disse, você conhece o endereço da casa onde sua mãe trabalhava? A da patroa cruel. Helena assentiu, confusa sobre para onde aquilo estava. Indo. Deu o endereço para Luca. Quero saber quem é o dono daquela propriedade. Luca anotou o endereço que Helena forneceu e fez algumas ligações rápidas. 5 minutos depois, ele tinha a informação. A propriedade pertence a um empresário chamado Victor Hollins, CEO de uma empresa de importação. E, interessante, a casa está hipotecada em um de seus bancos, Sr. Muller. Marco sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. É mesmo? Quanto ele deve? 300 mil com 3 meses de atraso nos pagamentos. Perfeito. Luca, inicie o processo de execução hipotecária. E enquanto está nisso, descubra se a esposa dele, a tal patroa, tem algum outro negócio ou propriedade. Sim, senhor. Helena assistia a tudo com uma mistura de fascínio e medo. Estava vendo o poder real em ação, vendo como o dinheiro e a influência podiam mover montanhas, arruinar vidas, com algumas assinaturas e telefonemas. Marco notou sua expressão. Parece cruel, ele perguntou. Usar meu poder assim? Helena não sabia o que dizer. Deixe-me te contar algo sobre o Victor Hollins, Marco continuou. Sei quem ele é. Conheço sua reputação. É um homem que construiu sua fortuna explorando trabalhadores, sonegando impostos, tratando empregados como lixo. Sua esposa é ainda pior. Eles vivem em uma mansão comprada com dinheiro que deveriam ter usado para pagar pessoas como sua mãe decentemente. E agora estão 3 meses atrasados no pagamento porque gastaram tudo em carros de luxo e viagens. Ele colocou a escritura do prédio sobre a mesa. Não estou fazendo isso por vingança, Helena. Estou fazendo isso por justiça. Pessoas como eles contam com a ideia de que gente como você e sua mãe nunca terão poder para reagir. Bem, hoje vocês têm, através de mim. Naquela tarde, enquanto Rose descansava depois da consulta médica, Helena caminhou pelos jardins da propriedade com Chiara. A esposa de Marco tinha se oferecido para mostrar-lhe os arredores, e Helena aceitou, grata pela chance de processar tudo o que tinha acontecido. Os jardins eram vastos e meticulosamente cuidados. Havia caminhos de pedra que serpenteavam entre canteiros de flores, fontes com água cristalina, árvores antigas que forneciam sombra. No fundo da propriedade, quase escondida por um bosque de cerejeiras, havia uma casa menor, de 2 andares, com janelas amplas e uma varanda acolhedora. Esta é a casa dos caseiros, Chiara explicou. Estava vazia há anos. Marco mandou reformar completamente. Nova cozinha, novos banheiros, todo o sistema elétrico. Foi trocado. Queria que estivesse perfeita. Para nós, Helena perguntou, ainda mal acreditando. Para vocês, Chiara confirmou. Helena, sei que tudo isso deve parecer surreal. Sei que deve ter 1000 perguntas e 1000 medos. Mas quero que saiba que meu marido é um homem de palavra. Quando ele faz uma promessa, cumpre. Elas se sentaram em um banco de pedra perto de uma fonte. Chiara ficou quieta por um momento, apenas observando a água. Marco e eu estamos casados há 42 anos, ela disse finalmente. Tivemos uma vida boa. 3 filhos, todos crescidos agora, com suas próprias famílias. Mas Marco sempre teve esse peso, essa dívida que sentia que devia a seu avô. Helena escutava em silêncio. Ele doou para instituições de veteranos, Chiara continuou. Financiou memoriais, ajudou centenas de famílias de soldados. Mas nunca foi suficiente, porque não era sobre dinheiro, era sobre uma vida.
Victor Allianz deu a ele uma segunda chance, e Marco passou décadas se perguntando como poderia retribuir. E agora ele tem a chance. Chiara assentiu. E não é apenas sobre retribuição, Helena. Ontem, quando ele ficou perdido, algo aconteceu. Ele tem episódios assim às vezes. A memória dele falha. É assustador. Para ele, para mim. Mas ontem, perdido naquele ponto de ônibus, ele viu o mundo de forma diferente. Viu como é ser invisível, ser vulnerável, ser ignorado. E então, você apareceu. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas a maioria das pessoas não faz, Chiara disse suavemente. A maioria passa direto. E você não tinha recursos, não tinha riqueza para esconder. Tinha $5 e um coração bondoso. E isso, Helena, isso vale mais do que qualquer fortuna. Elas voltaram para a casa principal quando o sol começou a se pôr. Rose estava na sala conversando com Marco. Ela parecia diferente, Helena notou. Os ombros não estavam tão curvados, o rosto não estava tão tenso. Ainda havia dor, isso era visível, mas havia algo mais também. Esperança, talvez. Ou a ausência de desespero, que para alguém como Rose era quase a mesma coisa. Rose Marco estava dizendo quando Helena entrou: preciso que assine alguns documentos. Luca vai explicar cada um, mas basicamente são o contrato de trabalho e a transferência da casa. Senhor Marco, Rose começou, sua voz trêmula. Não sei como agradecer. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa aceitar. E descansar. Quando estiver recuperada, vamos conversar sobre suas responsabilidades. Mas por enquanto, foco em ficar bem. Luca apareceu com os documentos e Rose assinou cada um com mãos trêmulas. Helena ao seu lado lendo cada linha, certificando-se de que entendia tudo. Era real. Era legal. Era permanente. Quando terminaram, Marco entregou a Rose uma cópia da escritura do prédio onde moravam. Tecnicamente, ele disse com um pequeno sorriso: você agora trabalha para mim. E uma de suas responsabilidades será supervisionar a reforma deste prédio. Você conhece cada problema que ele tem, cada falha. Quero que você trabalhe com os engenheiros e arquitetos para garantir que seja feito direito. Rose olhou para a escritura, depois para Marco, e então simplesmente começou a chorar. Não eram lágrimas delicadas, eram soluços profundos que vinham de anos de dor acumulada, de medo, de humilhação, de trabalho sem reconhecimento, e agora, finalmente, de alívio. Helena abraçou a mãe, e Chiara trouxe lenços, e Marco apenas esperou pacientemente até que Rose conseguisse se recompor. Desculpe, Rose disse, limpando o rosto. Eu só não esperava bondade. Não esperava justiça. Passei tanto tempo apenas tentando sobreviver que esqueci que coisas boas também podem acontecer. Bem, Marco disse, agora você vai se lembrar, todos os dias. Naquela noite, Helena e Rose jantaram novamente com Marco e Chiara, mas desta vez a conversa foi mais leve, mais natural. Falaram sobre o passado, sobre o avô Victor e suas histórias, sobre os sonhos que Rose tinha abandonado há muito tempo. Ela tinha querido ser professora uma vez, ela admitiu timidamente. Mas engravidou jovem, o marido foi embora, e a sobrevivência tomou precedência sobre sonhos. Nunca é tarde, Chiara disse. Talvez, quando estiver melhor, possa retomar os estudos. Temos recursos, podemos ajudar. E Helena, Marco disse, se virando para ela, o que você quer? Fazer, depois da escola? Helena hesitou. Nunca tinha realmente pensado além de sobreviver ao dia seguinte. Não sei, ela admitiu. Sempre gostei de desenhar, de criar coisas, mas nunca pensei que fosse possível fazer isso como carreira. Arquitetura? Chiara sugeriu. Design? Talvez, Helena disse. E pela primeira vez em sua vida, permitiu-se imaginar um futuro que não fosse apenas uma repetição do passado. Quando foram dormir, cada uma em seu quarto confortável naquela mansão impossível, ambas ficaram acordadas por muito tempo, olhando para o teto, tentando acreditar que aquilo era real, que não era apenas um sonho cruel do qual acordariam. Mas o sol nasceu novamente, e elas ainda estavam lá.
E assim começou o trabalho de transformar aquela chance improvável em uma vida real, com todos os desafios e alegrias que viriam. As primeiras semanas foram um turbilhão de mudanças. Rose passou por exames detalhados em uma clínica particular, onde os médicos a trataram com respeito e paciência, explicando cada procedimento, cada opção de tratamento. Começou fisioterapia 3 vezes por semana, com um especialista que vinha até a propriedade. Lentamente, dia após dia, a dor começou a diminuir. Não desapareceu completamente, mas pela primeira vez em anos, ela conseguia se levantar sem fazer uma careta, conseguia se curvar sem sentir facadas na coluna. Helena voltou para a escola, mas agora um motorista a levava todas as manhãs em um dos carros da família. No início, ela pediu para ser deixada alguns quarteirões antes, envergonhada pela ostentação, mas Marco insistiu que não havia motivo para vergonha. "Você não roubou isso", ele disse firmemente. "Você mereceu através de bondade e coragem. Nunca se envergonhe de coisas boas que acontecem com você." Ainda assim, a transição não foi fácil. Os colegas de escola faziam perguntas que Helena não sabia como responder, como explicar que em uma semana sua vida tinha mudado completamente, que tinha passado de estar prestes a ser despejada para morar em uma mansão. Alguns pensavam que ela estava mentindo, outros ficaram com inveja. Apenas sua melhor amiga, Olivia, simplesmente a abraçou e disse: "Estou tão feliz que algo bom finalmente aconteceu com você." A casa dos caseiros foi preparada para elas, mas Rose e Helena passaram o primeiro mês morando na mansão principal, enquanto os toques finais eram feitos. Marco insistiu que não havia pressa, que ficassem quanto tempo precisassem. Chiara parecia genuinamente gostar da companhia, especialmente de Rose. As duas mulheres, tão diferentes em suas trajetórias, mas similares em sua força silenciosa, desenvolveram uma amizade improvável. Chiara ensinou Rose sobre gestão de propriedades, sobre como lidar com fornecedores e empreiteiros, sobre orçamentos e cronogramas. Rose absorvia tudo com uma sede de conhecimento que tinha sido reprimida por décadas. Descobriu que tinha talento para a organização, para resolver problemas, para tratar pessoas com dignidade enquanto mantinha padrões altos. Era diferente de esfregar pisos, mas usava habilidades que ela sempre teve, apenas nunca teve chance de desenvolver. Enquanto isso, Marco cumpriu todas as suas promessas e mais algumas. Aaron foi demitido e o prédio onde Rose e Helena moravam entrou em reforma completa. Marco contratou os melhores engenheiros e Rose supervisionou pessoalmente cada etapa, usando seu conhecimento íntimo de cada problema para garantir que fosse resolvido adequadamente. Os inquilinos, que no início estavam céticos, logo perceberam que algo real estava acontecendo. Aquecimento novo foi instalado. A fiação foi completamente trocada. Encanamento novo, pintura fresca, janelas que realmente fechavam. E os aluguéis foram reduzidos em 40%. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Rose se tornou uma espécie de lenda local, a mulher que tinha trabalhado a vida inteira como empregada doméstica e agora gerenciava propriedades para um dos homens mais ricos da capital. Alguns a invejavam, outros a admiravam, mas todos concordavam que se alguém merecia aquela sorte, era Rose. Quanto a Victor Hollins e sua esposa, a justiça foi rápida e precisa. Com 3 meses de atraso na hipoteca e Marco controlando o banco, a execução foi inevitável. Eles perderam a mansão. Os carros de luxo foram penhorados. A empresa de importação de Victor entrou em investigação fiscal e descobriram irregularidades que resultaram em multas pesadas e perda de licenças. A esposa, aquela mulher de voz estridente que tinha humilhado Rose, foi vista em um supermercado local comprando marcas baratas, reclamando alto sobre como a vida era injusta. Alguém que a conhecia comentou: "Talvez agora entenda como se sente a maioria das pessoas." Marco não sentiu remorso. Também não sentiu satisfação particular. Era simplesmente justiça, da forma como ele entendia. Pessoas que construíram fortunas sobre o sofrimento de outros não mereciam proteção
quando suas próprias irresponsabilidades os alcançavam. Um dia, cerca de 5 semanas após aquela tarde no ponto de ônibus, Marco chamou Helena para o escritório novamente. Ela entrou nervosa, sempre um pouco intimidada por aquele homem que tinha tanto poder, mas que a tratava com tanta gentileza. "Sente-se", ele disse, e ela obedeceu. "Helena, preciso te mostrar algo." Ele abriu uma gaveta da mesa e tirou uma caixa de madeira antiga, desgastada pelo tempo. Colocou-a sobre a mesa entre eles e a abriu cuidadosamente. Dentro havia uma foto em preto e branco, já amarelada, protegida por um plástico. Era uma foto de 2 soldados, jovens e sujos, braços sobre os ombros um do outro, sorrindo para a câmera, apesar do cansaço visível em seus rostos. Atrás deles, Helena podia ver um jipe militar e o que parecia ser destroços de alguma construção. "Este sou eu", Marco disse, apontando para um dos soldados. "Tinha 22 anos nesta foto, e este é meu avô", Helena sussurrou, reconhecendo Victor mesmo através dos anos e da qualidade pobre da foto. Ele parecia tão jovem, tão vivo. "Esta foto foi tirada 2 horas depois que ele me salvou", Marco explicou. "Um dos outros soldados tinha uma câmera. Eu pedi para tirar uma foto com Victor. Queria lembrar do homem que me deu uma segunda chance de viver." Helena pegou a foto com mãos trêmulas. Nunca tinha visto seu avô assim tão jovem, tão cheio de vida. "Posso ficar com ela?", ela perguntou. "Ou fazer uma cópia?" "Pode ficar com o original", Marco disse. "Tenho outras lembranças. Mas você deve ter algo tangível dele, algo além das plaquetas." Helena segurou a foto contra o peito, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. "Obrigada. Por tudo. Por lembrar dele. Por honrá-lo desta forma." "Ele me honrou primeiro", Marco disse simplesmente. "E agora você continua honrando sua memória. Cada dia, com cada decisão bondosa que faz, você prova que a coragem dele, sua bondade, continua viva através de você." Houve uma batida suave na porta, e Chiara entrou. "Marco, Rose está aqui, quer falar com você." Rose entrou logo atrás, andando sem mancar pela primeira vez desde que Helena se lembrava. A fisioterapia estava funcionando, e também o descanso, a comida adequada, a ausência de estresse constante. Ela parecia anos mais jovem, o rosto menos tenso, os ombros retos. "Senhor Marco", Rose começou, depois parou e corrigiu-se. "Marco, preciso te contar algo." Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Rose olhou para Helena, depois de volta para Marco, claramente nervosa. "Fui ao prédio hoje, para verificar o progresso da reforma. E enquanto estava lá, uma mulher me abordou, uma das inquilinas. Disse que seu filho está procurando trabalho. Ele tem 16 anos, abandonou a escola para ajudar a família. E eu pensei que talvez pudéssemos ajudar." "Como?", Marco perguntou interessado. "Poderíamos oferecer um programa de aprendizagem. Ele trabalharia meio período ajudando com a manutenção dos prédios, e a outra metade do tempo voltaria para a escola. Pagaríamos um salário justo, o suficiente para ajudar a família, mas com a condição de que ele complete seus estudos." Marco sorriu lentamente. "Rose, isso é uma ideia excelente. E não deveria parar em um jovem. Deveria ser um programa completo, para todos os inquilinos que precisarem." Rose se animou, as palavras saindo mais rápido agora. "Exatamente. Podemos oferecer bolsas de estudo, programas de treinamento profissional, ajuda com creche para mães solteiras que querem voltar a trabalhar. Transformar aquele prédio não apenas fisicamente, mas criar uma comunidade real, onde as pessoas tenham chances." Chiara, que tinha ficado perto da porta, aplaudiu suavemente. "Rose, você encontrou sua vocação." E realmente tinha. Nas semanas seguintes, Rose trabalhou incansavelmente desenvolvendo o programa. Marco forneceu os recursos financeiros e as conexões, mas a visão era toda dela. Ela conhecia aquela comunidade, conhecia suas necessidades, seus sonhos, seus medos. Sabia exatamente o que fariam diferença. Helena viu a mãe florescer de formas que nunca imaginou possível. Rose, que por tantos anos tinha sido invisível,
Agora estava criando algo que faria diferença real na vida de dezenas de pessoas. E fazia isso com uma competência e paixão que surpreendeu até Marco, que tinha aprendido a esperar excelência em tudo. A casa dos caseiros ficou pronta, e elas finalmente se mudaram. Era estranha a sensação de ter tanto espaço, de ter quartos que eram só delas, de ter uma cozinha onde podiam cozinhar o que quisessem quando quisessem. Na primeira noite lá, Rose fez o jantar favorito delas: arroz, feijão e frango simples. Comeram na mesa nova, em pratos novos, mas a comida tinha o gosto de lar. "Estamos realmente aqui?" Rose perguntou, olhando ao redor da cozinha iluminada e acolhedora. "Isso é realmente nossa vida agora?" "É", Helena confirmou, "e merecemos. Finalmente, merecemos algo bom." Mas nem tudo era fácil. Helena lutava com a culpa às vezes, culpa de ter tanto quando seus amigos de escola tinham tão pouco. Culpa de comer bem quando sabia que famílias na sua antiga vizinhança passavam fome. Conversou sobre isso com Marco uma noite depois do jantar. Eles estavam sentados na varanda da casa principal, bebendo chá, observando as estrelas. "É normal se sentir assim", Marco disse quando ela terminou de falar. "Eu me senti assim também quando jovem. Vinha de uma família rica, tinha tudo, enquanto meus colegas soldados vinham de pobreza, de luta. A culpa me consumia. E como lidou com isso? Percebi que a culpa sem ação é inútil. Se você se sente mal por ter, mas não faz nada para ajudar os que não têm, então a culpa é apenas autoindulgência. Mas se você usa o que tem, sua posição, seus recursos, para fazer diferença, então a culpa se transforma em propósito." Helena pensou sobre isso. "Como posso fazer diferença? Tenho 17 anos. Exatamente, tem 17 anos. Tem a vida inteira pela frente. Estude, aprenda, cresça, e quando tiver conhecimento e habilidades, use-os para construir, para ajudar, para criar oportunidades para outros. Sua mãe está fazendo isso agora. Você pode fazer isso no futuro, à sua maneira." Aquela conversa ficou com Helena. Começou a pensar seriamente sobre o futuro, sobre o que queria fazer. Lembrou-se de como tinha dito a Marco que gostava de desenhar, de criar. Começou a desenhar mais, a esboçar projetos de casas, de espaços. Chiara viu alguns de seus desenhos e ficou impressionada. "Estes são bons, Helena. Realmente bons. Já pensou em arquitetura?" "Não tenho dinheiro para a universidade", Helena respondeu automaticamente, depois parou. Ou tinha. Sua vida tinha mudado tanto que não sabia mais quais eram suas limitações. Como se lendo seus pensamentos, Chiara disse: "Marco e eu gostaríamos de pagar seus estudos. Quando você terminar a escola, se quiser ir para a universidade, seja arquitetura ou qualquer outra coisa, nós cobriremos os custos." Helena sentiu lágrimas queimarem. "Por quê? Por que fazer tanto por mim? Porque podemos, e porque você merece, e francamente, porque será um bom investimento. Quando você se formar e começar a criar projetos incríveis, vou querer contratá-la para redesenhar alguns dos nossos edifícios." Elas riram, mas havia verdade sob o humor. O futuro, que sempre tinha parecido uma parede em branco impossível de escalar, agora se abria como um campo de possibilidades infinitas. 3 meses depois daquela tarde no ponto de ônibus, Marco organizou um jantar especial. Não era apenas a família, Rose e Helena. Ele tinha convidado todos, os inquilinos do prédio que Rose gerenciava, cerca de 20 pessoas. Algumas chegaram tímidas, desconfiadas daquele homem rico que tinha comprado seu prédio. Mas Rose estava lá, e confiavam em Rose. O jantar foi servido no salão grande da mansão. Mesas dispostas em formato de U para que todos pudessem se ver. A comida era simples, mas abundante, escolhida para agradar a todos. E então, quando todos tinham comido, Marco se levantou. "Quero agradecer a todos por virem", ele começou. "Sei que alguns de vocês ainda estão céticos sobre minhas intenções. É compreensível. Vocês viram proprietários virem e irem, promessas feitas e quebradas. Mas estou aqui para dizer que não sou apenas um proprietário. Sou um membro da comunidade de vocês agora. E meu compromisso não é apenas reformar um prédio.
é criar oportunidades. Ele falou sobre o programa que Rose tinha desenvolvido, sobre as bolsas de estudo, o treinamento profissional, o apoio à creche. Falou sobre como cada pessoa ali tinha potencial, tinha sonhos que mereciam chance de se realizar. E tudo isso ele disse, olhando para Rose e Helena, existe por causa de uma jovem de 17 anos que tinha $5 e um coração bondoso. Por causa de uma mãe que trabalhou até quebrar as costas, mas nunca quebrou o espírito. Por causa de um soldado que, décadas atrás, decidiu que uma vida valia a pena voltar para salvar. Ele ergueu seu copo. A Victor Allianz, que me ensinou que coragem significa voltar. A Rose, que me ensinou que força vem em muitas formas. E a Helena, que me lembrou porque qualquer coisa que eu construí vale alguma coisa. Todos ergueram seus copos, muitos com lágrimas nos olhos. E naquele momento, naquele salão cheio de pessoas de mundos diferentes reunidas em gratidão e esperança, Helena entendeu algo fundamental. A bondade não é fraqueza. A gentileza não é ingenuidade. E às vezes um único ato de compaixão pode criar ondas que mudam não apenas uma vida, mas muitas. Ela olhou para a mãe, que conversava animadamente com alguns dos inquilinos, seu rosto radiante de propósito. Olhou para Marco e Chiara, que tinham aberto não apenas sua casa, mas seus corações. Olhou para todas aquelas pessoas, cada uma com sua própria história de luta, agora unidas em possibilidade. E segurou as plaquetas do avô, agora acompanhadas pela foto que Marco tinha dado a ela, e sussurrou: "Obrigada, vovô, por ter voltado, por ter sido corajoso, por ter me ensinado através do seu exemplo que vale a pena se importar." Do outro lado do salão, Marco a viu segurando as plaquetas e assentiu, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Duas pessoas, separadas por décadas e circunstâncias, unidas por um legado de coragem que continuaria através de gerações. E talvez esse fosse o maior milagre de todos. Não o dinheiro, não a casa, não os trabalhos ou oportunidades, mas a prova viva de que bondade plantada décadas atrás podia ainda dar frutos, que heroísmo não era esquecido, que uma vida bem vivida podia tocar outras vidas de formas que ninguém poderia prever. Naquela noite, quando todos tinham ido embora e Helena estava em seu quarto na casa dos caseiros, ela escreveu em seu diário algo que nunca esqueceria. Hoje aprendi que nada do que fazemos está isolado. Cada ato de bondade, cada momento de coragem, cria ondas que viajam através do tempo. Meu avô salvou um homem. Eu ajudei aquele mesmo homem décadas depois. E agora, dezenas de outras vidas estão mudando. Não é mágica. É simplesmente o que acontece quando escolhemos ver o humano em cada pessoa, quando escolhemos voltar, quando escolhemos nos importar. E essa é a herança que quero deixar também. 6 meses se passaram desde aquela tarde no ponto de ônibus. O outono tinha dado lugar ao inverno, e depois à primavera. A vida de Helena e Rose tinha se transformado de formas que elas ainda lutavam para compreender completamente. Algumas manhãs, Helena acordava e por um momento achava que tudo tinha sido um sonho elaborado, até abrir os olhos e ver o teto alto de seu quarto, as cortinas de qualidade que filtravam a luz da manhã, a escrivaninha onde seus desenhos de arquitetura estavam cuidadosamente organizados. Rose agora gerenciava não apenas um prédio, mas 5 propriedades diferentes que Marco tinha adquirido em regiões carentes da capital. Seu programa de desenvolvimento comunitário tinha se expandido, tocando mais de 100 famílias. Ela tinha uma equipe de 6 pessoas trabalhando com ela, e sua reputação tinha crescido a ponto de outros proprietários a procurarem para consultoria. Marco ria e dizia que ela era mais valiosa do que ele tinha imaginado e que deveria pedir aumento. As costas de Rose nunca voltaram completamente ao normal. Ainda havia dias ruins, dias em que a dor voltava e ela precisava descansar. Mas eram exceções agora, não a regra. E ela tinha aprendido a ouvir seu corpo, a descansar quando necessário, a não empurrar-se além dos limites, porque não havia mais desespero, forçando-a. Helena estava no último ano da escola, as notas excelentes,
os professores impressionados com sua transformação. Ela tinha se inscrito em 3 universidades diferentes para a arquitetura, e as cartas de aceitação já tinham começado a chegar. Seu portfólio incluía não apenas seus próprios desenhos, mas também um projeto real que tinha desenvolvido com a ajuda de Kiara. Um redesenho da área comum de um dos prédios de Rose, transformando um espaço abandonado em uma biblioteca comunitária com um playground para crianças. Mas em toda essa transformação, havia momentos de melancolia também. Helena sentia falta da simplicidade de antes, às vezes, da forma como a vida era mais clara, quando tudo o que importava era sobreviver ao dia seguinte. Agora havia expectativas, responsabilidades, um futuro que se estendia brilhante, mas também intimidador à sua frente. Foi em uma dessas manhãs contemplativas que Marco a procurou. Ele tinha estado viajando por 3 semanas cuidando de negócios em outras cidades e tinha voltado na noite anterior. Encontrou Helena sentada nos jardins, desenhando as árvores de cerejeira que estavam começando a florescer. "Posso me sentar?" ele perguntou. E Helena assentiu, fechando seu caderno de desenhos. Marco se sentou ao seu lado no banco de pedra, o rosto pensativo. "Há algo que preciso te contar", ele começou. "Algo que tenho adiado porque não sabia como você reagiria." Helena sentiu seu estômago apertar. "O quê?" "Minha memória", ele disse. "Os episódios de confusão que tenho não são apenas episódios isolados. Tenho uma condição degenerativa. Os médicos chamam de declínio cognitivo progressivo. Não é Alzheimer, mas é similar. Com o tempo, vou esquecer mais coisas. Ter mais momentos como aquele dia no ponto de ônibus." Helena não sabia o que dizer. A ideia de Marco, aquele homem tão forte e lúcido, perdendo-se lentamente, era aterrorizante. "Por quanto tempo?" ela perguntou em voz baixa. "Anos ainda", Marco respondeu. "Talvez uma década, se tiver sorte. Mas vai piorar gradualmente. E eventualmente não vou me lembrar de muita coisa. Por isso que estou te contando agora. Porque enquanto ainda estou lúcido, enquanto ainda sou eu, quero garantir que certas coisas sejam ditas." Ele se virou para olhá-la diretamente. "Helena, você salvou mais do que minha vida naquele dia. Salvou minha alma. Eu estava me perdendo bem antes da confusão começar. Estava perdido em dinheiro, em negócios, em uma vida que tinha construído, mas na qual tinha esquecido de viver. Você me trouxe de volta. Marco, deixe-me terminar." Ele a interrompeu gentilmente. "Kiara e eu não temos mais filhos jovens em casa. Nossos filhos têm suas próprias vidas, suas próprias famílias. E embora os amemos, há uma distância ali, uma formalidade que vem de mundos diferentes. Mas você e Rose, vocês se tornaram família para nós de verdade. Não por sangue, mas por escolha, por conexão genuína." Ele tirou um envelope do bolso e o entregou a ela. "Estes são documentos legais. Kiara e eu queremos que você e Rose sejam incluídas em nosso testamento. Não tudo, é claro. Nossos filhos terão o que é deles. Mas queremos garantir que vocês sempre tenham segurança, sempre tenham recursos para continuar o trabalho que Rose está fazendo, para que você possa perseguir seus sonhos sem medo." Helena olhou para o envelope, mas não o pegou. "Não pode fazer isso. Seus filhos vão entender mal. Vão pensar que somos aproveitadoras. Nossos filhos são adultos bem-sucedidos que não precisam de mais dinheiro, Marco", disse firmemente. "E mesmo que pensassem assim, não mudaria minha decisão. Helena, esta não é caridade. É reconhecimento. É justiça. É garantir que o legado de Victor Allianz continue protegido, que a bondade que você demonstrou seja honrada." Ele colocou o envelope na mão dela, fechando seus dedos ao redor dele. "Por favor, por mim, por tudo que seu avô fez, aceite." Helena segurou o envelope, sentindo o peso dele, tanto físico quanto emocional. "Vou falar com minha mãe." Rose reagiu exatamente como Helena esperava, com choque, lágrimas e uma recusa veemente inicial. "Não podemos aceitar isso", ela disse repetidamente. "É demais. Já fizeram tanto." Mas Kiara, que estava presente para a conversa, foi firme. "Rose,
Você trabalhou 30 anos quebrando as costas por centavos. Quantas vezes suas patroas se preocuparam se você tinha o suficiente? Quantas vezes pensaram no seu futuro? Esta não é caridade. É o que deveria ter sido feito décadas atrás, o que qualquer empregador decente deveria garantir. Não é sobre dívida, Marco adicionou. É sobre família. E vocês são família agora. Levou 3 conversas mais muitas lágrimas. E finalmente a intervenção dos próprios filhos de Marco e Chiara, que vieram jantar uma noite especificamente para conhecer Rose e Helena e expressar seu apoio antes que Rose finalmente aceitasse. Os filhos de Marco eram pessoas interessantes por direito próprio. Alan, o mais velho, era médico. Fiona, a do meio, era advogada de direitos humanos. E Theo, o mais novo, administrava uma ONG de educação. Todos tinham absorvido os valores dos pais, usando seus privilégios para fazer diferença. E todos foram genuinamente calorosos com Rose e Helena. Nosso pai fala de vocês constantemente, Fiona disse durante o jantar. Sobre como Helena o salvou, sobre o trabalho incrível que Rose está fazendo. Ficamos felizes que ele tenha encontrado vocês. E nem um pouco preocupados, Helena perguntou cautelosamente. Sobre dinheiro? Theo riu. Temos mais do que precisamos. Francamente, é um alívio saber que nosso pai está gastando seus recursos em algo que realmente importa, em vez de apenas acumular mais. Alan assentiu. E além disso, o que vocês representam para ele vai além de dinheiro. Vocês o fazem feliz. Fazem nossa mãe feliz. Isso não tem preço. Aquela noite, quando todos tinham ido embora, Helena e Rose sentaram-se na varanda de sua casa, bebendo chá, processando tudo. Sabe o que percebi? Rose disse, olhando para as estrelas. Durante anos, eu achei que bondade era fraqueza, que ser gentil significava ser passada para trás, que o mundo só respeitava os duros, os egoístas. Mas estava errada. Ela se virou para Helena. Sua bondade naquele dia, o simples ato de ajudar um estranho, criou tudo isso. Não porque você esperava recompensa. Você não sabia quem ele era. Fez porque era o certo. E o universo, de alguma forma, retribuiu. Helena pensou sobre isso. Mas e todas as outras vezes que fomos gentis e não fomos recompensados? Todas as vezes que você trabalhou duro e foi tratada mal? A bondade nem sempre é recompensada, mãe. Não, Rose concordou. Nem sempre é. Mas isso não torna menos importante. Porque o ponto não é a recompensa, Helena. É quem você é, que tipo de pessoa você escolhe ser, independente do resultado. Eu escolhi ser trabalhadora, mesmo quando não era reconhecida. Você escolheu ser bondosa, mesmo quando custava seus últimos dólares. E sim, desta vez, houve uma recompensa extraordinária. Mas mesmo se não houvesse, teríamos feito as escolhas certas. Foi um momento de sabedoria profunda, vindo de uma mulher que tinha sido tratada como invisível a maior parte de sua vida. Helena abraçou a mãe, sentindo gratidão por ter tido esse exemplo a vida inteira. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Helena se formou da escola no topo de sua classe, o discurso de formatura focado em como uma única decisão pode mudar vidas. Ela não mencionou Marco ou sua própria história especificamente, mas falou sobre o poder de gentileza, sobre escolher ver humanidade em estranhos, sobre voltar para ajudar, mesmo quando é mais fácil seguir em frente. A formatura foi realizada no auditório da escola, lotado de famílias orgulhosas. Rose estava lá, é claro, na primeira fila, chorando abertamente de orgulho. E ao seu lado, para a surpresa de Helena, estavam Marco e Chiara. Eles tinham vindo sem ser convidados, mas Helena não conseguiria estar mais feliz por vê-los ali. Depois da cerimônia, enquanto todos tiravam fotos, Olivia, a melhor amiga de Helena, finalmente conheceu Marco. Então este é o famoso Marco, ela disse com um sorriso. Helena me contou tudo. É real? Tudo realmente aconteceu como ela disse? Cada palavra, Marco confirmou. Sua amiga é uma pessoa extraordinária. Olivia riu. Sempre soube. Só demorou para o resto do mundo perceber. Aquela noite houve uma celebração na mansão de Marco e Chiara. Não apenas para a formatura de Helena,
mas também para comemorar o aniversário de 1 ano do programa comunitário de Rose. Mais de 100 pessoas estavam lá, inquilinos dos prédios que Rose gerenciava, jovens que tinham recebido bolsas de estudo, famílias que tinham sido ajudadas de várias formas. Um dos jovens, um rapaz de 16 anos chamado Pietro, que tinha abandonado a escola, mas voltado através do programa de Rose, fez um discurso improvisado. Antes da senhora Rose, ele disse, sua voz tremendo de emoção, eu não tinha futuro, tinha apenas hoje. Mas ela me deu amanhã de volta. Me deu esperança e, por isso, serei eternamente grato. Houve aplausos, lágrimas, abraços, e no meio de tudo, Helena viu Marco e Rose conversando calmamente no canto, os dois sorrisos em seus rostos. Pareciam, ela pensou, como duas pessoas que tinham encontrado propósito, que tinham descoberto que suas vidas tinham significado, além de simples sobrevivência ou acumulação. Mais tarde, quando a festa estava terminando e os convidados começando a ir embora, Marco subiu em uma cadeira para fazer um anúncio final. Ele esperou até que todos estivessem quietos, depois olhou ao redor da sala cheia de rostos diversos. Há 1 ano, eu estava perdido, ele começou. Literalmente perdido em uma rua que não reconhecia, assustado e confuso, e uma jovem de 17 anos, que tinha apenas $5 no bolso, escolheu me ajudar. Aquele ato simples de bondade criou ondas que tocaram todas as vidas nesta sala esta noite. Ele encontrou o olhar de Helena através da multidão. Helena, eu disse a você uma vez que sua bondade me salvou. Mas era mais que isso. Me lembrou por que construí o que construí, por que vivi a vida que vivi. Me lembrou de um soldado que, décadas atrás, decidiu que minha vida valia a pena salvar. E me deu a chance de honrar essa memória de forma real, tangível. Ele levantou seu copo. Então, esta noite, brindaremos não apenas a Helena e sua formatura, não apenas a Rose e seu trabalho extraordinário. Brindaremos a Victor Allianz, um homem que a maioria aqui nunca conheceu, mas cujo legado de coragem e bondade tocou cada vida nesta sala. Brindaremos a ideia de que nossas ações importam, que gentileza não é fraqueza, que voltar para ajudar alguém em necessidade nunca é um erro. Todos levantaram seus copos, vozes se unindo em um brinde coletivo. E Helena, cercada por todas aquelas pessoas cujas vidas tinham sido tocadas de alguma forma por uma cadeia de eventos que começou com a coragem de um avô que ela mal se lembrava, sentiu uma compreensão profunda se assentar em seu coração. A vida não era justa. Isso era verdade. Bondade nem sempre era recompensada. Também verdade. Mas às vezes, apenas às vezes, o universo conspirava de formas misteriosas. E quando você vivia com integridade, quando fazia as escolhas certas mesmo quando eram difíceis, quando se importava com outros mesmo quando ninguém estava observando, essas escolhas criavam uma fundação sobre a qual milagres podiam ser construídos. Não eram milagres religiosos ou sobrenaturais, eram milagres humanos, de conexão, de reconhecimento, de um soldado salvando uma vida que décadas depois salvaria sua neta de uma existência de pobreza, de um homem rico lembrando sua humanidade através de uma adolescente pobre, de uma mãe finalmente recebendo dignidade depois de décadas de desrespeito. Esses eram os milagres que importavam. E Helena prometeu a si mesma, enquanto olhava ao redor daquela sala, cheia de esperança e gratidão, que passaria o resto de sua vida criando mais deles. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Rose e Marco tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso ao contá-la. Esta narrativa nos lembra que um único ato de bondade pode criar ondas que atravessam gerações, que a compaixão nunca é desperdiçada e que escolher ajudar alguém em necessidade pode mudar não apenas uma vida, mas centenas delas. Se esta história ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais relatos emocionantes que celebram o melhor da natureza humana. Deixe seu like para que possamos continuar trazendo histórias que inspiram, que fazem pensar, que nos lembram do poder transformador da gentileza. E nos comentários conte-nos, você já viveu um momento em que um ato de bondade, seu ou de outra pessoa,
Mudou o rumo de uma vida? Compartilhe sua experiência conosco. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade, a beleza e a resiliência do espírito humano. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e continuar esta jornada emocional com vocês.